Ninguém discorda de que o sistema tributário brasileiro precisa de uma ampla reforma. Mas uma das principais dificuldades é a falta de entendimento entre União, estados e municípios. Cada um tem o seu modelo ideal. Não bastasse isso, entre os estados também existe um ponto crítico, a chamada guerra fiscal. Para o deputado Valdivino de Oliveira, do PSDB de Goiás, a própria expressão guerra fiscal deve ser questionada. Eu converso agora com o parlamentar sobre esse e outros pontos que dificultam a aprovação de um novo modelo fiscal para o Brasil. Deputado, muito obrigada por sua presença em nosso programa. E eu queria começar justamente pelo ponto que eu coloquei na abertura do nosso programa, que também vai ao ar na Rádio Câmara. Por que o senhor critica a expressão guerra fiscal? Primeiro porque nenhum estado que concede benefício fiscal atrapalha a vida econômica do outro estado. Mesmo porque eles concedem benefício com o seu próprio imposto. Eles não avançam na parcela que pertence ao outro estado. Portanto, ele não está guerreando com estado nenhum. Existem outros tipos de guerra fiscal no país que esse sim avança na arrecadação dos outros estados e que poderiam ser considerados como guerra fiscal e ninguém os trata dessa forma. E que tipos são esses, deputado? Por exemplo, o comércio eletrônico é uma verdadeira guerra fiscal. Você entra, ao invés de você ir na loja normal, você vai na loja virtual, acessa pelo seu computador e compra o produto. Eles remetem a mercadoria lá de outro estado, notadamente de São Paulo, do Paraná, e você recebe essa mercadoria e todo o imposto fica lá naquele estado de origem. Então, essa é a verdadeira guerra fiscal, porque está tirando o imposto do estado consumidor. Os benefícios fiscais concedidos e que foram responsáveis por desenvolver os estados mais pobres, ou por, pelo menos tirar os estados mais pobres daquele estado de miséria absoluta, né? Eles não prejudicam nenhum estado, nenhum outro estado, porque os incentivos são concedidos unicamente em cima dos impostos pertencentes àquele estado concedente. Então, deputado, vamos falar um pouquinho de quais são os benefícios gerados pela redução de tributos, a forma de atrair empresas para se instalar em um determinado estado. Você veja bem, quando o Brasil começou a desenvolver o seu parque industrial, principalmente na metade do século passado, todo esse desenvolvimento foi à custa de benefícios fiscais, incentivos fiscais concedidos, tanto pelos governos estaduais quanto pelos governos federais. O Sul e o Sudeste, naquela ocasião, iniciaram a construção de um verdadeiro império econômico aqui no Brasil e dominaram amplamente a economia brasileira. Tanto que há 20 anos atrás, o Sul e o Sudeste detinham 78% do PIB brasileiro. Né? Os estados mais pobres, principalmente aqui no Centro-Oeste, o estado de Goiás, de onde é a minha origem, só iniciam um processo de desenvolvimento industrial, de crescimento, ou de surgimento e crescimento da sua indústria, já no final do século passado, há pouco mais de 20 anos. E começaram então a entender que o único caminho que eles tinham para experimentar um pouco de crescimento era fomentar as empresas através do seu próprio imposto. E o que aconteceu foi que, por exemplo, o estado de Goiás experimentou nos últimos 20 anos um crescimento muito maior do que a média nacional, desenvolveu a sua indústria, a agroindústria, a indústria química, a indústria de automóveis, né? E hoje é um estado que está mostrando ao Brasil que tem um potencial econômico muito grande, graças aos incentivos fiscais concedidos pelo governo do estado. Tanto é assim que os estados brasileiros hoje, na sua maioria, ou para não dizer a sua totalidade, concedem algum tipo de benefício fiscal. Eu te perguntaria, o que seria do Espírito Santo se não fossem os incentivos fiscais do Porto de Vitória? O que seria do Amazonas ou de Manaus se não fossem os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus? Não é? Então, o Brasil inteiro se desenvolveu, cresceu, graças aos incentivos fiscais, que é uma prática do mundo todo. Se você for nos Estados Unidos, existem incentivos fiscais, na Europa existem incentivos fiscais, porque são instrumentos de fazer com que haja competitividade na economia. Deputado, então, o discurso que muitas vezes a gente ouve de que as indústrias estão localizadas em um estado, mais um estado ou uma região em detrimento de outros, é um discurso falacioso de vocação regional? Mesmo porque, se você observar o ICMS, existe uma base nobre dele, que não é o processo industrial que vai afetar essa base nobre, que é a arrecadação do comércio de veículos, de comunicação, de energia, de combustíveis.
Não é? O que nós estamos dizendo que é guerra fiscal é aquele crescimento residual do ICMS proporcionado pela geração de empregos, proporcionado pelo crescimento da economia local e que os estados que concedem benefícios não avançam na arrecadação do ICMS que pertence aos outros estados. Deputado Valdivino de Oliveira, a Câmara há mais de 15 anos tem na sua pauta de discussões a reforma tributária. Sempre se tenta fazer uma ampla reforma tributária. Parece que dessa vez o governo anuncia que vai enviar à Câmara dos Deputados uma reforma fatiada. O senhor acha que isso pode ser um caminho para viabilizar a discussão e a aprovação de uma reforma? Olha, eu acompanhei nesses 15 anos todos os projetos. Acompanhei com o ex-deputado Mussa Dames, né, a primeira PEC de reforma tributária foi com ele. Depois acompanhei com o deputado Virgílio Guimarães. Depois acompanhei com o deputado Sandro Mabel. E o governo continua cometendo os mesmos erros. O governo federal, ele manda, às vezes, um projeto de reforma tributária querendo abarcar nessa reforma todos os tributos que não pertencem a ele. O tributo estadual, o ICMS, por exemplo, a reforma só é possível se ela nascer no meio dos estados, porque ele pertence aos estados, ele afeta fundamentalmente a economia desses estados, e os estados é que têm que saber que reforma que quer. Não é o governo federal que tem que dizer qual é a reforma que é boa para os estados. Os estados é que têm que saber qual que é a reforma boa para eles continuarem tendo autonomia na cobrança do seu imposto, para eles continuarem crescendo, desenvolvendo. Você veja bem, o ICMS é um imposto cobrado por 27 estados com 27 economias diferentes. As economias dos 27 estados são completamente heterogêneas. O que é bom para o Rio Grande do Sul, muitas vezes, não é bom para Goiás. E o que é bom para Goiás, às vezes, não é bom para o Amazonas. Então, a reforma tributária do ICMS, principalmente, é uma reforma que deve nascer do seio dos estados, no entendimento com os estados e, principalmente, olhando a questão da distribuição de renda regional e olhando também a questão dos estados mais pobres que precisam e devem, né, iniciar um processo de desenvolvimento. Mas, deputado, mesmo a iniciativa da proposta ser do governo federal e não dos estados, né, todos os estados estão representados aqui nessa casa e no Senado Federal. Qual é a dificuldade que os deputados, como representantes do povo desses estados, têm em viabilizar uma reforma tributária? Porque ela vindo de cima para baixo como ela vem, né, ela não atende aos interesses dos 27 estados. E aí não há acordo. Foi assim com o deputado Mussa Dames, ele percorreu todos os 27 estados brasileiros. Mas aquele modelo que veio, às vezes era bom para uma certa região, não era bom para outra região. Às vezes resolvia um problema localizado em um estado, mas criava outro problema em outro estado. Por exemplo, nessa reforma última que circulou na Câmara, falou-se em reduzir o ICMS da cesta básica para 4%. Do ponto de vista popular, parece que é interessante. Mas você já imaginou o estado que só produz cesta básica? O estado do Mato Grosso que produz arroz, que produz soja, que produz óleo, tudo da cesta básica. Como que ele vai conviver com ICMS de 4%? Enquanto isso, a indústria de supérfluos, que está em São Paulo, vai ter ICMS de 25%. Então, a reforma tributária tem que nascer de um entendimento dos estados, olhando a tipologia das economias regionais, olhando a estrutura produtiva de cada região e aí sim, adequando que ICMS deve ser proposto para esses estados. Deputado, o nosso tempo está acabando, mas o senhor pretende apresentar um projeto de lei complementar que visa regulamentar os incentivos fiscais. Quais serão os principais pontos desse projeto? Bom, basicamente, o que nós pretendemos mostrar é que os estados mais pobres podem conceder mais incentivos e devem conceder mais incentivos. Então, na realidade, o projeto é definir um parâmetro para saber quais os benefícios podem ser concedidos para os estados, em que áreas da economia eles podem conceder e qual o nível de concessão, qual o balizamento dessas concessões de incentivos fiscais. Uma coisa nós podemos afirmar com convicção: os estados brasileiros não têm condições de tocar as suas economias, crescerem suas economias, sem um programa de incentivo fiscal, que seja, então, regulamentado, para que não haja esse conceito de guerra fiscal, para que não haja
essa balbúrdia que temos na economia brasileira, onde cada Estado faz o incentivo da forma que acha que deva fazer. Ok, deputado, muito obrigado por sua presença e deixo já um convite para quando o projeto de lei estiver tramitando, o senhor voltar aqui para explicar para a gente. Pois não. Muito obrigada. Sim. E a você, obrigada pela audiência e até uma próxima edição do Palavra Aberta. Tchau.